No vídeo de hoje deste canal falaremos da situação de Oscar, o que falta para rescindir com o São Paulo e desdobramentos políticos a respeito de Douglas Schwartzman. Depois da vinheta a gente bate esse papo. Muito boa tarde, meus amigos que acompanham este canal. Cá estamos com mais um vídeo para vocês. E hoje é hora de falarmos de Oscar. É momento de falarmos de Oscar. Por quê? Você deve estar se perguntando, pô, ainda Oscar? O Oscar em novembro teve a síncope vasovagal, desmaiou no CT e já era um caso que deveria ser água passada no dia 19 de 2 de 2026, quase março. Mas ainda não. 3 meses depois do ocorrido, quase 3 meses após ele ter optado por parar de jogar e ter comunicado ao São Paulo que não continuaria atuando como profissional por uma questão de saúde, ainda não temos a rescisão contratual do Oscar. E aí cabe nesse vídeo a explicação ao torcedor do porquê que o Oscar ainda não rescindiu o seu contrato com o São Paulo Futebol Clube. E a resposta é muito simples: dinheiro, questão financeira. O Oscar, caso você não se lembre, chegou, portanto, na última temporada para jogar pelo São Paulo, um jogador aí que foi anunciado por Júlio Casares como uma virada de chave, pré-temporada na Flórida, aquela história toda, e chegou como um dos maiores salários do elenco do São Paulo. A apuração do UOL, o companheiro Pedro Lopes, parceiraço também, dá conta de que o São Paulo fechou naquela época um acordo de luvas de 2 milhões de euros para o Oscar, ou seja, 12,3 milhões de reais. As luvas, elas são uma bonificação que você paga no ato de assinatura de contrato. Como faz o São Paulo, como fazem também outros clubes, né, pela situação de caixa do clube, o São Paulo fez uma diluição das luvas no tempo de contrato do Oscar nos 3 anos que ele teve aí então de contrato assinado com o clube. Então as luvas de 12 milhões, 12,3 milhões foram diluídas em contrato para o Oscar jogar no São Paulo Futebol Clube. O que acontece é que o São Paulo pagou então esse primeiro ano de Oscar, né? Ele que deixou de jogar ali no fim da temporada, mas pagou normalmente, ou seja, pagou parte dessas luvas aí, fazendo uma conta rápida, uma conta base, seria 12,3 por 3, né, que seria então 4 milhões e 100 aí aproximadamente por temporada a ser pago junto ao salário do Oscar, que já era um alto salário também. Ou seja, o São Paulo deve cerca ali de 8 milhões pelo Oscar ainda de luvas pelos 2 próximos anos de contrato. Como ele teve essa questão de saúde e optou por não jogar mais futebol, o São Paulo entende que não precisa mais pagar essas luvas, porque ele não cumpriu os 3 anos de vínculo que ele foi bonificado para assinar. O staff do Oscar entende, por outro lado, que sim, ele tem que ter acesso a esse valor, porque esse valor é de bonificação de assinatura contratual e ele assinou esse contrato. Aí vai ser pago à vista em 1 ano, 2 anos, 10 anos, indifere para o Oscar. O fato é que ele tem que receber essas luvas, essa é a visão do staff do Oscar. Existe então essa divergência contratual a respeito do antigo camisa 8 do São Paulo e por isso então ainda está travada a rescisão. Além disso, como você deve imaginar, o São Paulo não cumpriu em dia parte dos pagamentos do Oscar referente a direitos de imagem, algo que a gente já trouxe por aqui, às vezes corresponde a quase metade dos vencimentos de um jogador, e o São Paulo tem aí 2 a 3 meses de atraso com o Oscar, ou seja, esses quase 8 milhões em luvas e mais esse dinheiro em atraso, chega próximo ali de 10 milhões de reais, né? Pouco mais de 10 milhões de reais, o que o São Paulo deve ao Oscar para que ele possa rescindir o seu contrato, mas o São Paulo ele contesta esses 8 milhões por entender que ele já não tem mais direito a luvas e quer pagar apenas 2, 3 milhões de reais aí para rescindir esse vínculo. Então esse que é o principal impasse no presente momento em relação ao Oscar. Saíram informações de que ele abriu mão de 53 milhões de reais e agora topa a rescisão com o São Paulo. Essa informação ela já é antiga porque ele, antes de tudo, tinha deixado claro já que partia dele também a escolha pela saída, ele não iria cobrar tudo que ele teria para ganhar ao final do vínculo, que aí seriam esses 8 milhões de luvas, mais parte de bônus, mais parte de metas, mais parte do seu salário, né, direito de imagem também, de CLT mesmo, que aí daria 53 milhões de reais, mas o Oscar não vai ter acesso a esse valor. Imbróglio todo, fato é que enquanto ele não tiver a solução contratual
paga esses 8 milhões, né, esses 10 ao total ou não, ele segue com esse contrato e não terá a rescisão contratual com o São Paulo Futebol Clube. Uma coisa pra gente ficar de olho, obviamente, e aí acho que vale essa informação, desde que ele teve a síncope vasovagal, ele não tem mais esse pagamento mensal do São Paulo, tá interrompido esse vínculo, porque ele tem uma questão de saúde que o impede de estar na Barra Funda, por exemplo, então não há mais esse vínculo. Existiu um papo anterior na era Casares, que eles poderiam colocar o Oscar para fazer parte ali da direção, para fazer aquele agrado, tudo mais, isso não andou também, e o Oscar então tem esse imbróglio com o clube. As partes não querem que isso vá para a justiça, porque aí gera uma repercussão muito maior. Vai ter uma conversa na próxima semana aí para tentar dar um ponto final nessa história. Fato é que a situação do Oscar é essa, então tem esse imbróglio contratual aí do Oscar a ser resolvido pelas partes, por enquanto ainda jogador do São Paulo Futebol Clube, apesar de não ter mais o pagamento mensal, tá interrompido esse contrato de trabalho. Antes de falarmos do próximo tema, é hora de falarmos da Kraken, o parceiro oficial deste canal. Você está vendo este QR Code aqui na tela do outro lado, agora sim, para você escanear. A Kraken é o parceiro oficial deste canal, uma empresa muito séria que está em mais de 100 países, tem mais de 10 anos de mercado, especialista em Bitcoin. Exchange global de segurança, está no mercado desde 2011 e é uma empresa que você pode comprar bitcoins, ouro, dólar que rende até 5,5% ao ano e alavancar o seu dinheiro. Não guarda dinheiro no colchão, hein? Vem com a Kraken, acesse o link que está aqui no chat, está aqui na nossa bio do vídeo, também este QR Code na tela e faça parte da Kraken. A nova economia digital já começou, dê o seu primeiro passo com a Kraken, a exchange global de confiança. Pra gente seguir o nosso vídeo aqui então, para continuarmos falando de São Paulo, parte política do São Paulo. Trouxe a informação no UOL, nas últimas horas, que Douglas Schwartzman, conselheiro vitalício do São Paulo, abriu uma representação disciplinar na Comissão de Ética do São Paulo, pedindo a expulsão de Vinícius Pinotti e Fábio Maris, também conselheiros do São Paulo, pela divulgação do áudio do caso Camarote, o áudio que foi postado pela Globo, o companheiro Bruno Gilfrida, adquirido por Fábio Maris e Vinícius Pinotti. E aí o Douglas afirma que foi uma obtenção de forma ilegal do áudio, afirma que isso lesou a história do São Paulo, lesou a imagem do São Paulo e pede a expulsão da dupla do Conselho e do quadro associativo do São Paulo, algo que está sendo avaliado pela Comissão de Ética. O presidente da comissão, Antônio Maria Patino Zors, acatou esse pedido do Douglas e chamou então a audiência para o dia 2 de março, às 7 horas da noite, teremos a audiência também do caso do Douglas, né, em relação ao Pinotti e ao Maris, e essa segunda-feira também às 7 da noite a Comissão de Ética ouvirá Douglas e Mara Casares em relação ao áudio do Camarote, esses apontamentos aí a serem feitos na parte política. Já falei muito disso no Arquibancada Tricolor, falo aqui, é o poste mijando no cachorro. Não tem outra palavra para definir essa parte política do São Paulo. Só queria trazer uma informação em tom de lembrança para vocês. Em 2015, o Douglas Schwartzman esteve também numa polêmica na questão do Aidar ainda, o caso Jack e tudo mais. A gente lembra muito bem, né, o que foi esse caso. E ele voltou anos depois ao jogo político do São Paulo, mas ele na época não teve nenhuma punição interna do São Paulo. E o caso, quando volta à mesa do clube, o São Paulo disse que não foi vítima, então a vítima, enfim, possível vítima, disse que não foi lesada, e aí o caso foi arquivado, portanto, e quando foi para também a avaliação da Comissão de Ética, a Taíde Gil Guerreiro era quem tinha denunciado todo o esquema e tinha também divulgado ali a gravação de uma conversa dele com o Aidar. Ele foi expulso do clube, o Douglas continuou, e o Ataíde, que deu um tapa na cara do Aidar, foi enquadrado pela Comissão de Ética como tentativa de homicídio. Esse foi o São Paulo em 2015 e esse caminha para ser o São Paulo também em 2026. Eu farei um vídeo mais extenso para a gente falar muito em relação a esse assunto também. É isso, meus amigos. Deixe o seu like neste canal, inscrição. A gente volta em breve com mais informações e mais São Paulo Futebol Clube para vocês. Um abraço, tamo junto. Valeu!